E aí, adoles do meu viver, bora falar de lição? Pois é, a lição dessa semana que a gente está estudando é a lição 7 e tem o título Síndrome de Jeroboão. Você sabe o que é isso? Se não sabe, vai descobrir agora, tá bom? Bora lá, texto-chave diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 13, versículos 33 e 34, fala assim, ó. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para estes altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Olha que negócio pesado, hein? Não sei se vocês lembram, mas semana passada a gente estava falando sobre um dos reis, né? Um dos reis de Israel. Por que um dos? A gente lembra que quando Salomão morreu, quem assumiu o lugar foi Roboão, seu filho. Só que nós sabemos que Roboão, de início, seguiu os caminhos do Senhor, mas depois começou a se desviar. E então Deus veio, né, e fez com que Israel se dividisse, né? Judá e Benjamim se tornassem um reino, né, que era o reino de Judá, e o reino de Israel, que seriam as outras demais 10 tribos, certo? E essas outras 10 tribos com quem ficaria? Com Jeroboão. Nós vimos um pouquinho da história dele no início da lição da semana passada, que a gente viu que sobre Roboão, a gente viu que ele começou a proceder mal, então Jeroboão foi escolhido para ficar com as outras demais 10 tribos. E foi assim que aconteceu. Jeroboão foi não nomeado, mas foi ungido, né? Rei de Israel. E agora ele tinha que governar essas 10 tribos, que não seria uma tarefa fácil. E o que é que acontece? Quando Jeroboão assumiu esse trono, ele estava seguindo o que Deus pedia. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Para quem não conhece Jeroboão, Jeroboão era uma das pessoas mais importantes no reino de Salomão. Era um dos amigos, era uma das pessoas influentes na corte de Salomão. E só teve alguns desentendimentos com Roboão, mas ele era uma pessoa influente, era uma pessoa responsável, uma pessoa que já era conhecida pelo povo. E quando ele foi ungido rei de Israel, não foi uma coisa assim inusitada. As pessoas até se acostumaram com a ideia e foram até ele, né? As tribos foram divididas e ele conseguiu administrar de forma correta por um tempo. Porque o título da lição foi Síndrome de Jeroboão? Justamente por isso, porque ele manteve a sua palavra, ele manteve a sua comunhão com Deus por um tempo. Depois ele já não estava mais seguindo os preceitos, os caminhos que Deus deixou para ele. Por isso que o título é Síndrome de Jeroboão. O que foi que aconteceu com Jeroboão? O poder subiu à cabeça de Jeroboão. E é isso que a gente sempre fala na nossa sala, sempre comenta nas lições, é que quando uma pessoa ela assume um determinado status social, um determinado poder, ela acaba se tornando uma outra pessoa, a maioria das vezes, né? Não todas, mas a maioria. E não foi diferente com Jeroboão, infelizmente. E é uma das primeiras, essa é a primeira lição que a gente tem que tirar da nossa lição dessa semana. É que quando o poder vier, a gente precisa pedir a mesma coisa que Salomão pediu, sabedoria. Salomão pediu sabedoria porque ele sabia que ele não ia conseguir lidar com tanto dinheiro, com uma série de tribos. Ele teria momentos de paz, como prometido por Deus, mas ele precisava administrar um povo. E administrar pessoas não é fácil, por isso que ele pediu sabedoria. E Jeroboão não foi assim. Ele acabou agindo da forma que ele queria. Vocês lembram de outra história que também foi assim? Que uma pessoa agiu do jeito que ela achava melhor? Pois é, essa história mesmo que vocês pensaram. De Abel e Caim, né? As duas pessoas que Deus tinha pedido para fazer uma coisa só: sacrificar um bendito cordeiro. Mas somente Abel fez o que Deus pediu, né? Caim trouxe os frutos da terra que eram bons, que eram de coração, mas não era o que Deus pediu.
né? E aí é onde está o problema. Às vezes a gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer fazer do jeito que a gente acha que é melhor, mas não funciona assim. A gente tem que fazer o que Deus nos pede, o que Deus acha que é melhor para nossa vida. Porque Deus é Deus, né, minha gente? Deus é a pessoa que sabe de tudo, é a pessoa que vai nos guiar pelo caminho certo, ele sempre vai nos levar para o caminho que a gente merece, para o caminho que nós precisamos seguir. E uma das coisas que eu achei interessante aqui, ó, que tem escrito no sábado, diz assim, ó: o Senhor fará tudo para resgatar os seus filhos. Mesmo com todos os problemas que Jeroboão enfrentou, Deus nunca o desamparou. E a mesma coisa aconteceu com Roboão. Deus busca sempre resgatar os seus filhos. Por mais distante que eles estejam, Deus sempre vai estar lá, tentando resgatar os seus filhos, buscando, fazendo com que eles possam retornar aos caminhos certos, a retornar para casa, né? O que foi que realmente aconteceu com Jeroboão? Além do poder, uma das outras coisas que aconteceu foi que Jeroboão, ele fez uma coisa totalmente errada. Assim que ele assumiu o controle do reinado de Israel, o que foi que ele fez? A primeira coisa que ele decidiu, vejam como isso é terrível. A primeira coisa que ele decidiu foi que as pessoas que vivessem no reino de Israel, elas não poderiam ir mais para Jerusalém adorar no templo. Olha que coisa. A primeira decisão que um rei deveria tomar era estar perto de Deus. Mas com Jeroboão foi diferente. A primeira decisão que ele tomou foi, se distanciar dele. E pior, fazer com que as pessoas se distanciassem. Todos nós, como cristãos, nós somos líderes. Sabe por quê? Porque nosso trabalho aqui na Terra é influenciar pessoas. É trazer pessoas para Jesus. É levar essa missão a todo mundo em nossa geração. É para isso que nós estamos aqui. E a função de Jeroboão era justamente essa, a função de líder, de influenciar as pessoas, e ele influenciou para o mal. E aí é onde eu pergunto para você, de que maneira você está influenciando as pessoas ao seu redor? Como é que você está influenciando a sua família, os seus amigos, na escola, num curso que você estiver fazendo? De que maneira você está influenciando as pessoas? É um momento que a gente para e pensa, né? O que é que a gente está fazendo? O que será que a gente está mostrando para as outras pessoas, demonstrando para as outras pessoas? Jeroboão, ele estava influenciando as pessoas para o mal e levou as pessoas à ruína da idolatria. Já que eles não poderiam ir para o templo em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, o que foi que aconteceu? Deuses de todas as nações vizinhas, como a gente já tinha visto com Salomão, começaram a surgir, né? O Deus dos Moabitas, dos Amonitas, começaram a entrar no reino de Israel. Começaram a ter agora estátuas, começaram a fazer oferendas para esses deuses e acabaram se esquecendo de Deus. E aí é onde está o nosso problema. Às vezes nós colocamos tantos outros deuses na nossa vida, tantas outras coisas, que a gente acaba esquecendo do verdadeiro Deus. Será que a gente não está colocando à frente da nossa vida outras prioridades sem ser Deus? Deus tem que ser o nosso centro tem que ser o centro da nossa vida. A nossa maior prioridade. Se ele não for o primeiro, não vai ter mais nada. Não vai passar de ilusão, como diz a música dos Arautos do Rei. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Olha aqui o que a quarta-feira fala. Lembre-se que o pecado é um fardo que Deus não deseja que carreguemos. Se estivermos nos sentindo leves, nossa caminhada para o céu será mais agradável. Olha que pensamento interessante. O pecado é um fardo, com certeza. Com certeza, é um fardo que nós temos que carregar todos os dias, porque nós cometemos erros todos os dias. Então, sim, é um fardo pesado que Deus não quer que a gente carregue. Não quer. Ele quer que a gente se sinta leve. O que é que ele fala? Se eu não me engano, é lá em Mateus, que ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
E é isso que ele quer que a gente se sinta, né? Que o nosso fardo seja leve, que o nosso pesar seja menor. Mas para isso a gente precisa buscar ele. Buscar ele. E o último pensamento que tem aqui, ó, aqui, ó, na sexta-feira. Deus leva a sério nossa completa devoção. Se seguir qualquer outra voz que não seja de Deus, é o mesmo que abrir as portas para a tristeza e o sofrimento. Deus quer o melhor para nós e podemos confiar inteiramente nele. Deus, ele só quer o melhor para mim e para você. Ele só quer que a gente ande nos seus caminhos. Às vezes parece ser difícil, por sermos adolescentes, por sermos jovens, a gente acha que sabemos de todas as coisas, achamos que o nosso jeito é melhor, assim como Caim achava. Mas a vontade de Deus sempre é a melhor. Colocar ele como prioridade sempre é o melhor a ser feito. Sempre é a melhor escolha. Que a gente possa pensar nisso, que todos os dias a gente possa fazer a escolha correta. Que a gente não seja nem como Roboão, nem como Jeroboão, pessoas que o poder subiu a cabeça, pessoas que se afastaram de Deus. Mas que a gente possa realmente pedir ao Senhor todos os dias, pedir sabedoria, pedir a Ele que esteja guiando nossos passos, para que nós possamos ser jovens e adolescentes melhores, para que a gente possa realmente herdar as mansões celestiais, assim como Ele quer. Tá bom? Nos vemos no próximo resumo da lição.